Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a entrega do plano alimentar na hora da consulta. Primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que isso você precisa fazer, tá? Então, prepara um material básico para estar nessa aula: papel, caneta e água. Papel, caneta e água é a nossa regra. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Pausa esse vídeo, pega papel, caneta e água e volta aqui para assistir, porque é importantíssimo que você esteja com esse apetrecho para assistir a aula de hoje. Contando um pouco para vocês dessa história de entrega do plano na hora da consulta, também me soava estranho. Então, às vezes soa estranho para você, porque também soava para mim. Então, eu super te entendo. Quando se fala em entregar o plano, a gente fica, mas como assim? Mas como eu vou fazer? Mas como que é? Então, se soa estranho para você, soava estranho para mim também, tá tudo bem, tá bom? Não tem nenhum problema, eu super te entendo. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que foi um dos momentos que virou a chave do meu atendimento nutricional. Então, é por isso que eu insisto tanto que vocês façam, tá? Então, se virou a chave para mim, vai virar a chave para você também, é tudo a mesma coisa. Eu costumo dizer que sinais e sintomas podem até ser diferentes, mas a raiz do problema é sempre a mesma, né? Então, é sempre a mesma. Mais nem mais nutricionistas não vivem de atendimento nutricional justamente porque não fazem algumas coisas que são ali regras, sabe? Regrinhas básicas que precisam ser feitas, ok? Então, assim, eu vou contar essa história. Quando eu comecei a atender, eu também não tinha como imprimir. Então, você dizer para mim hoje: eu não tenho impressora, como que eu vou fazer? Eu ainda não consigo levar o notebook para casa do cliente, ainda não cheguei nesse patamar. Cara, tá tudo bem. Eu também não tinha. Quando eu comecei a entregar o plano na hora da consulta, eu também não tinha. E, inclusive, vou contar para você, eu trabalhei durante 13 anos em uma academia de ginástica, fazendo atendimento dos alunos. E nessa academia, nesses 13 anos, não tinha impressora. Então, eu continuava sem ter impressora, tá? Mesmo depois que eu já tinha meu consultório, que eu já aprendia, e aí eu ia lá uma vez por mês. Cara, essa história é muito incrível, porque, na verdade, era mais um apego emocional do que próprio financeiro. Então, eu tinha ali, foi a primeira academia que eu comecei a trabalhar, eu tinha ali um quê de, cara, eu quero ficar aqui, sabe? Meio raiz, assim. Eu gostava muito dos alunos, gostava muito do trabalho que eu desenvolvia lá. Saí de lá porque ficou inviável em questão de demanda de trabalho, de tudo, mas assim, eu acho que isso é uma outra coisa que talvez nem é da aula de hoje, mas que eu quero falar pra você. Seja sempre grata aos lugares que recebeu você, que você atende, faça jus a esse acolhimento, faça jus a essa coisa que a gente tem entre as parcerias, né, que eu acho que vai valer muito lá pra frente. Quando você olhar, você vai falar assim: nossa, valeu, né, valeu esse esforço que eu fiz pra estar aqui, tá? Minha voz tá um pouco ruinzinha, mas a gente vai conseguir. E aí, eu também não tinha impressora. O que eu fazia, gente? Eu tinha duas coisas que eu conseguia fazer. Logo no início, como eu não tinha um programa de computador, eu fazia na mão. Então, no próprio receituário, eu escrevia o plano alimentar do cliente na mão. Depois, a academia colocou um computador lá na sala. Então, aí, quando tinha um computador na sala, eu fazia no Word e tirava foto. Porque, é a geração do celular, né, galera? Todo mundo tem um celular, tá? Então, eu acho que isso você não vai ter nunca problema. Então, aí, eu tirava foto do celular, falava pro cara: olha, eu vou deixar aqui pra você, aí você já consulta aqui no celular, que eu acho que é uma coisa que você pode ter sempre à mão, é muito mais fácil pra você. Ou eu tirava do meu, mandava pelo WhatsApp, enfim. Dá pra você fazer. Então, a primeira coisa não precisa de impressora. Então, agora você não tem mais desculpa pra não aprender isso.
para não se mexer e aprender a fazer isso, tá? Se você, hoje em dia, eu tenho consultório, né? Atendo no meu consultório, eu tenho impressora, tenho programa, e vocês acreditam que às vezes o cliente não quer que imprima? Ele fala, eu já pego aqui no Dightbox, ou manda por e-mail, pra que eu vou ficar com papel, enfim. Então, é muito engraçado que eu falo, nossa, eu vejo aluno falando, eu não faço na hora porque eu não tenho como imprimir, e vocês aqui que eu tenho como imprimir não querem que eu imprima. Então, realmente isso não é uma coisa que faz diferença, tá bom? Então, não faz diferença você ter ou não um lugar, a impressora para você conseguir imprimir esse plano dietético. Então, não se prenda a isso, tá bom? Então, você pode fazer ele à mão, numa folha sulfite, né, com o seu nome. Você pode fazer no Word, tirar uma foto, como você pode fazer no programa, se você tiver um programa. E aí, neste caso, manda direto para o e-mail ou vai para o aplicativo do paciente, depende aí do programa que você usa, tá? Então, não há necessidade alguma de você ter esta impressora. Segunda coisa que é importante para chegar no final, tá? Então, para você conseguir chegar lá na entrega de fato do plano, para que isso seja assertivo, eu preciso que você esteja organizado em relação à anamnese, à antropometria e ao consumo alimentar, tá? Então, assim, essas etapas, não adianta você querer entregar o plano na hora da consulta se você não parou um pouquinho do seu tempo e não foi lá organizar estas etapas aqui. Se essas etapas não estiverem organizadas, você está entregando um plano fake. Vamos aproveitar a era da modernidade. Você está entregando um plano fake, você está só fingindo que está entregando o plano na hora, fazendo uns concertinhos na dieta do paciente, aí vocês me mandam assim, então a dieta da primeira consulta é a dieta só qualitativa. Então é essa dieta que vocês estão fazendo para o paciente, então essa dieta não vale, ok? Essa dieta não vale, tá? Você precisa fatalmente, mesmo, se esforçar para você conseguir entregar o plano na hora da consulta baseado na anamnese, nos resultados da antropometria e nos resultados desse consumo alimentar. Bom, aí a gente fala de resultado, fala de entrega de plano e logo vem na cabeça de vocês cálculo dietético. Eu preciso dizer que o plano na hora da consulta é um plano sem cálculo. Ele não tem cálculo dietético, tá bom? Ele não tem cálculo dietético. Então, não adianta você falar assim, vai o cálculo? Não vai o cálculo. Não é para calcular, não é para fazer cálculo de nada. De nada é de nada, gente. Não é para calcular caloria, não é para calcular carboidrato, nem é para calcular proteína, não é para fazer cálculo. Cara, fica humanamente impossível você fazer o cálculo dietético na hora. E não é assertivo. Periodização de dieta, cálculo dietético é outra coisa. Aí, vocês vão fazer e cometer o mesmo erro que fazíamos na faculdade. Vê se você se identifica. Na faculdade, a gente fazia plano alimentar para bater as recomendações, literalmente, né? Faz esse plano para bater isso, isso e isso. E era isso que a gente fazia. A gente fazia um plano dietético para bater aquelas recomendações. Então, vocês se identificam? Porque, cara, eu me lembro, assim, a gente punha um quarto de mamão, punha coentro à tarde, punha grão de bico no lanche, só colocava para ter a recomendação, para bater aquele nutriente, e falava, meu Deus do céu, isso não é nada, zero assertivo, não é nada assertivo, né? Porque não é assim que se faz cálculo dietético, não é assim que se faz todo esse planejamento dietético, tá bom? Então, não se prendam aos cálculos, porque... E tem uma outra coisa que eu vou dar bronca aqui, hein?
Se você se prender aos cálculos dietéticos para entregar a dieta na primeira consulta, amor da minha vida, você vai ficar... Será que eu posso falar essa palavra? Gente, não vamos levar tanto a ferro e fogo assim, não, tá? Porque eu já vou explicar por que eu vou pôr essa palavra aqui. Burro. Teve uma época que quando eu comecei quando eu comecei a ajudar nutricionistas online a viver de atendimento nutricional, eu comecei a fazer tabelas para eles, né? Tabela no Excel, porque aí ajuda no cálculo dietético, aí eu fiz tabela de antropometria, aí eu fiz tabela do peso segundo compartimento, que é tudo que eu entrego lá no Praticando Nutrição. Beleza. Eu fiz, porque eu adoro Excel, eu tenho uma facilidade mega com Excel. Se eu sentar e você me der um monte de fórmula para pôr no Excel, eu em minutos ponho no Excel para você. Então, beleza, aí eu fiz. O que eu comecei a fazer no meu atendimento? Que durante o atendimento, eu fazia o índice de conicidade, eu fazia o peso segundo compartimento na calculadora na mão, sem fórmula. Então, eu sabia a fórmula de cor, né? E aí eu ia pondo lá, anotava o resultadinho do lado, anotava, somava, diminuía, subtraía, e tinha o resultado. Quando eu comecei com Praticando Nutrição, que eu coloquei as tabelas para eles no Excel, eu instalei elas no meu computador, né? Deixei elas já estavam no meu computador, e aí eu comecei a usar. Falei, cara, sensacional, por que eu não pensei nisso antes? Eu vou atender, boto os dados aqui do meu cliente, botando os dados do meu cliente, já sai o resultado, já anoto ali. Por que eu tô fazendo todo esse trâmite à mão, né? Se eu tenho lá as tabelas do Excel. Beleza. Comecei, tava fazendo, tal, não sei o que. De repente, gente, alguém falou assim pra mim, numa das... peso segundo compartimento. Aí eu... Pera, cadê a fórmula? A fórmula zuniu da minha cabeça. Ela zuniu da minha cabeça. Aí eu falei assim, meu, que louco, né? Quando eu sempre tava ali, essa fórmula não sumia da minha cabeça deste jeito. Ela sumiu porque eu parei de fazer, né, assim, com frequência. Maluco isso. E aí eu parei de usar de novo as tabelas do Excel. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu digo que eu emburreço, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, menos a gente pensa. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se você começa a ficar fazendo estes cálculos aqui durante a consulta para entregar o plano alimentar na hora, você vai ficar burro em relação a estratégias nutricionais. Você não vai sair mais daquela caixa, você não vai mais sair da casinha, e aí você vai entregar um plano burro, que não é um plano assertivo, que você só ficou tentando bater carboidrato, proteína e lipídio, e que você ficou tentando bater as quantidades de calorias da fórmula do programa, que nem é uma fórmula adequada. Né? Então, a fórmula que tem, por exemplo, no Dietbox, as DRIs têm 3 fórmulas diferentes para indivíduos eutróficos, para indivíduos sobrepeso e para manutenção do peso. As fórmulas do programa, em geral, tem uma só. Então, meu camarada, amor da vida minha, não é para usar. O programa serve, gente, para você calcular depois, né? Não precisa calcular à mão. Eu calculo a dieta no programa, não dá para calcular à mão, ficar fazendo regra de 3, tal, demanda X infinito tempo. Então, eu acho que aí, realmente, o programa ajuda e ajuda muito, ok? Mega, muito. Mas eu não quero que você dependa do programa para entregar a dieta na hora. Porque aqui, ó, isso aqui não é para acontecer. Isso não é para acontecer. Então, assim, ó, não é. Você não vai usar isso, não é para usar isso, cara. Não é. Então, essa é a primeira regra. E se você tá usando, para de usar. Vai por mim. Aprende nessa aula a entregar esse plano de um jeito diferente para você conseguir mudar o nível do seu jogo aí. Para você conseguir mudar o rumo do seu jogo aí. E eu consigo te ajudar, mas eu preciso que você faça. Essa é uma coisa importante a dizer aqui. Eu tenho dado toda a semana aula no estúdio de aula e toda semana eu tenho trazido assuntos sobre atendimento nutricional. Toda semana eu tenho conseguido melhorar o atendimento nutricional de milhares de pessoas. Mas se você está aí me assistindo hoje, eu preciso verdadeiramente que você
absorva o que eu estou falando. Ah, cara, eu não sei exatamente agora, eu não consigo fazer exatamente o que você está falando. Ok, não vou fazer agora, mas eu vou fazer depois e eu vou conseguir chegar no objetivo final, que é entregar esse plano diferente, tá bom? Então, a primeira regra para a gente conseguir entregar o plano na hora da consulta, vamos apagar para ficar melhor? Então, a primeira regra para a gente conseguir entregar o plano na hora da consulta é verdadeiramente você estruturar alguns passos, que é a anamnese, antropometria e consumo alimentar. Deixa estruturado, por quê? Se isso tiver estruturado, se isso tiver certo, você vai conseguir entregar o plano na hora da consulta, tá bom? Se você não tem etapas anteriores à entrega do plano estruturadas, na hora que chegar no plano, ou o plano vai sair ruim, né, não bom, ou você simplesmente não vai conseguir, tá bom? A segunda regra é que ela deve ser baseada, a primeira, né, o primeiro mandamento é que ela vai ser baseada no consumo dietético do paciente versus o modelo transteórico. Que eu já dei aula sobre o modelo transteórico aqui no canal, então depois que acabar essa aula, você vai lá, procura o que é o modelo transteórico. E aí, por que ele tem que ser levado em consideração e por que você tem que conhecer aquela escadinha do modelo transteórico maravilhosa? Porque aí você vai conseguir demandar em qual estágio o cliente está. E dependendo do estágio que ele está, é quando você vai fazer essa mudança ou não. É a sua decisão em propor, em mudar, em dizer para ele vamos fazer diferente, deve ser baseada no modelo transteórico, tá bom? Então, é importante que você conheça as etapas desse modelo para que você consiga fazer novas propostas, para que você consiga, de fato, dizer, cara, não, peraí, esse cliente eu consigo que ele mude ou eu consigo que ele faça X coisa. Tá bom? Então, eu acho que conhecer essa etapa do modelo transteórico é maravilhoso. A terceira regra... Então, a terceira regra é você ter como carta na manga uma estratégia nutricional. Ah, Adriana, eu vejo que você fala muito sobre estratégia nutricional. O que é isso? Cara, isso é... Quais são os caminhos? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Eu quero fazer uma toalha de crochê. Olha eu fazendo um crochê, gente. Maravilhoso, meu crochê. Maravilhoso. Parece mais uma pizza, mas não é, tá? É minha toalha de crochê. Você respeita a minha toalha de crochê, hein? E aí, eu primeiro preciso saber o que é que eu preciso aprender para sair do 0 para o 100. Então, qual é os passos que eu tenho que seguir para ter uma toalha linda de crochê? Para eu conseguir fazer um crochê maravilhoso, que dê orgulho, que você fale, Adriana, que toalha maravilhosa de crochê. Quais são os passos que eu tenho que seguir para isso? Ok? Então, isso é muito, 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 muito mesmo, muito importante. Muito importante, tá? Ok? Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? Você vai começar a ler. Ler. E ler.
Ah, você trabalha com emagrecimento? Leia sobre emagrecimento. Você vai lá botar nos seus artigos científicos e vai colocar emagrecimento. E aí vai vir, veio um artigo X, depois veio outro artigo X, depois veio outro artigo X. Um autor foi pela direita, alcançou redução de 5% do peso. Outro autor foi para a esquerda, alcançou 2% de perda de peso. Outro autor ficou no meio e alcançou... Enfim. O que você vai encontrar nos artigos? Vários caminhos que chegam no processo de emagrecimento. Todos esses caminhos alcançam o emagrecimento. Alguns dele por um modelo, outros dele por outro modelo, outro por outro modelo, por outro modelo, enfim, cada um alcança de algum jeito, de alguma maneira, não é? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que todo mundo alcança o emagrecimento, uns de um jeito e outros de outros. Por isso que é muito importante que você leia e comece a ter e entender quais são esses caminhos. Né? No Praticando Nutrição, a gente mostra, olha, gente, olha como que foi interessante, olha o que está acontecendo. E aí vocês vão... Eu mostro para montar e falo sobre protocolos com os alunos justamente por isso. Se você tiver várias opções, é como se você dissesse assim, não sei, fui viajar. Fui e queria ir para X lugar nessa viagem, queria fazer X passeio. Mas, cara, se eu fizer X passeio e chover, você não tem nenhuma outra opção, você, né, não vai ter um lugar coberto, não, casamento. Casamento é um ótimo exemplo. Eu vou casar dia tal, e se chover? Né? Eu caso na chuva e vai ficar ok, não, vai ter uma arinha coberta, não, ou vai estragar o meu dia. Então, você tem que saber o que vai acontecer. Então, estratégia nutricional nada mais é do que você ter caminhos diferentes para você conseguir alcançar aquele resultado. E a quarta regra, deixa eu pôr da mesma cor. A quarta regra nada mais, nada menos do que nutriente-alvo, tá? O que a gente vai chamar aqui de nutriente-alvo. O nutriente-alvo, ele é qual é o nutriente específico para aquela patologia do meu cliente. Qual o nutriente que eu entendo que vai sanar os problemas, vai sanar os sinais e os sintomas daquela coleta que eu fiz sobre a anamnese, sobre o consumo, sobre a antropometria? Como que você pode fazer? Eu vi, por exemplo, que eu atendi um paciente com doença óssea, né? Então, o cara tinha lá doença óssea. E eu sei que cálcio, que vitamina K, que magnésio e que vitamina D são nutrientes-alvo. Adriana, legal, perfeito. Onde eu acho os nutrientes-alvo? Na leitura, na leitura e na leitura. Vai encontrar tudo num lugar só? Não, não vai. Não vai, meu camarada. Você pode montar o seu arsenal de coisas, mas você não vai encontrar tudo em um único lugar. Mas percebam que você não tem em nenhum momento cálculo dietético. Para não ficar burro. Não é para ficar burro. A gente tem que ter carta na manga, a gente tem que ter solução. E eu quero te ajudar com isso. Tá bom? Então, eu não posso te atrapalhar. Então, se você escuta alguém dizer, faz o cálculo na hora, tá fazendo mais ou menos. Tá fazendo só para bater aquelas quantidades. Não tá usando um caminho assertivo, não tá usando um nutriente-alvo, não tá usando. E eu quero justamente o contrário, eu preciso que você use o nutriente-alvo, eu preciso que você use uma estratégia nutricional, eu preciso
que você literal, aprenda a entregar esse plano dietético na hora da consulta. Então, em resumo, independente de qual método que você vai usar, ou se você vai usar a impressora e vai imprimir esse plano, se você vai fazer no Word, se você vai fazer à mão, se você vai fazer no receituário, se você vai tirar foto do WhatsApp. Cara, não importa, é detalhinho, gente. Detalhinho é detalhinho. É melhor você fazer do que você se prender a detalhes insignificantes. Detalhes que não vão fazer nenhuma diferença no seu jogo de atendimento nutricional. Né? Porque se for fazer diferença, ainda a gente fala, cara, isso aí vai fazer diferença, é melhor você, né, não se ligar, mas, cara, não vai fazer diferença. Então, se liga. Estrutura a sua anamnese, estrutura a sua antropometria e estrutura o seu consumo. Para você entender se você está no caminho certo, se você tiver uma hipótese diagnóstica de cada etapa, você está no caminho certo. Se você tiver um resultado, uma meta, um X em cada etapa, você está no caminho certo. Agora, se você não tem esse resultado, se você não tem uma meta, se você não tem nada, você não está no caminho certo, então, porque você não sabe o que você está fazendo. Né? E aí é perigoso, porque você está jogando as informações, não está tendo resultado e o cliente não volta porque ele também entende que você está perdido. Eu descobri isso, na verdade. Eu comecei a atender e as pessoas não voltavam. Eu falava, ai, Deus, eu monto uma mega dieta, eu sempre estudei muito. As minhas dietas batem todos os micronutrientes, eu fiquei o dia inteiro fazendo plano dietético. Por que que as pessoas não voltam? O que há de errado comigo? Você já fez essa pergunta? Cara, de verdade, eu já fiz a pergunta 500 mil vezes. O que há de errado comigo? O que foi que eu fiz de errado? E aí, quando eu descobri que, na verdade, como aquela consulta para mim estava tão longa, tão perdida, e eu não sabia direito o que fazer em cada etapa, e eu misturava as etapas, e eu queria fazer muito, e talvez eu queria entregar muito, e eu não entregava nada. E não entregando nada, o cliente não volta, entende? Então, você precisa conseguir fazer com que esse cliente volte. Aí você vai, na segunda regra, ver esse consumo alimentar e linkar ele com o modelo transteórico. Isso é um exercício, né, gente? Você precisa conseguir fazer um exercício. Exercício a gente faz... eu digo que sucesso é treino, inclusive, né? Então, você vai treinar isso, vai treinar. E aí, treinando isso, você, de fato, vai conseguir chegar no resultado. Na terceira regra, você vai ler muito sobre o que você atende e vai desenhar várias estratégias nutricionais. E hoje em dia eu atendo um pouco mais nichado, assim, né? Eu digo um pouco mais porque ainda não é, nossa, um nicho fechadão. Mas é muito mais nichado do que era muitos anos atrás. E aí eu atendia criança, anos atrás, adolescente, enfim. E aí esse nicho de pessoas exigiam que eu estudasse mais. Discordo quando as pessoas dizem que a gente tem que ter um nicho obrigatoriamente. Eu não acho, de verdade, que a gente tem que ter um nicho obrigatoriamente. Porque ter um nicho obrigatório é você se liquidar aquilo. É mais fácil? É mais fácil, porque você estuda só aquilo. Mas eu acho que você fica limitado para quem está no começo da profissão. E eu não queria ficar limitada no começo da minha profissão. Então, assim, hoje nicho mais, estudo mais, mas eu acho que se você consegue, né, colocar ali e estudar muito, porque para viver de atendimento nutricional é isso. É diferente de quem tem um emprego e só atende os esportistas no final do dia, não. A gente aqui, rala a bunda mesmo. Que aí você atende todos os tipos e estuda pra caramba. Então, vai ter que ler mais. E a quarta regra, o nosso nutriente-alvo. Que você vai encontrar nas leituras, fatalmente você vai. Mas, mais do que isso, é você determinar fontes alimentares, né? Precisa saber as fontes alimentares. E conseguir colocar elas no cardápio, de acordo aí com as preferências dietéticas do paciente.
que você já vai ter feito um link com o modelo transteórico, já vai ter ficado fácil ali de você entender qual é a principal e quais são as mudanças a serem feitas. Então, a leitura disso vai te direcionar muito nesta questão de você entender se vai ou não para X nutriente ou para outro nutriente, tá bom? Então, é um exercício, é uma prática, mas vai virar o seu jogo. Virando o seu jogo, você vai começar a viver de atendimento nutricional, ok? Gostaram? É muita novidade, né? É muita coisa que a gente talvez nunca tenha visto. Mas para isso você precisa treinar, tá bom? Então, você treina que você vai conseguir, camarada. Não é uma coisa que você não vai conseguir, não. Fica tranquilo. Eu quero te fazer um convite, se você ainda não me segue nas redes sociais, @AdrianaFanário no Instagram, lá tem sempre conteúdo de atendimento nutricional, acho que dia após dia eu consigo entregar um conteúdo muito bacana para continuar te ajudando na jornada de viver de consultório, tá bom? No Facebook, Adriana Fanaro, a gente sempre faz uma live de segunda-feira às 2 horas aqui no meu canal do YouTube. É ao vivo, você pode interagir comigo. Tem 3 linhas editoriais aqui, então eu tenho a live da segunda, tenho o estúdio de aula, tenho o Minuto com a Adri. Eu acho que mais entrega do que isso é impossível, tudo a fim de te ajudar, tá bom? Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Por quê? Porque a partir do momento que você dá um like, o YouTube me ajuda a distribuir isso para mais e mais nutricionistas. Eu digo para as pessoas o seguinte, quanto mais vocês atendem, mais eu atendo aqui também. Porque as pessoas começam a perceber a importância de ir a um nutricionista, né? Então, a gente precisa conseguir ir disseminando isso cada vez mais, tá? Se gostou, deixa seus comentários também. Eu quero saber se isso tem te ajudado ou não. Se tá fazendo diferença ou não na sua vida verdadeiramente, tá? Então, se você assistiu essa aula, tira uma foto dessa aula e coloca, eu entrego o plano dietético na hora da consulta. É grande a nossa hashtag de hoje, porque é isso, eu entrego o plano dietético na hora da consulta, tá? Para eu saber que você assistiu, para eu saber que você estava aqui, a única forma é você tirar uma foto e me marcar, porque aí eu fico sabendo que você está curtindo os conteúdos daqui. Então, até a próxima quinta-feira, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!